Na série Jesus, Sua Vida, Seu Caráter, Nossa Missão, hoje nós queremos fazer a devocional de número 25 e o nosso tema de hoje é Bar Mitzvah. Eu convido você a ler na sua própria Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 41 a 52. Por crescer numa família judia comum, e nós já pudemos ver isso em outra devocional, como filho homem, Jesus foi preparado para uma das cerimônias mais marcantes para todo menino judeu, o Bar Mitzvah. Essa é uma palavra composta, que significa Bar, filho, Mitzvah, da lei, filho da lei. Isso porque desde bem pequeno, o menino era educado e ensinado a guardar os preceitos da lei, a guardar os ensinamentos da lei de Moisés. O seu maior anseio, à medida em que ele ia crescendo, que a criança ia se desenvolvendo e aprendendo a Torá, era apresentar-se no templo e ser inquirido por um rabino. E ali, naquele momento, apresentar o seu conhecimento da Torá. E sendo aprovado, então ele recebia a bênção para ingressar na fase adulta da vida, deixando de ser visto como um menor irresponsável. Mas a partir dessa cerimônia do Bar Mitzvah, esse menino então, ele era considerado adulto e responsável pelos seus atos. No texto inicial que você leu na sua Bíblia, temos a família de Jesus indo a Jerusalém por ocasião da Páscoa, oportunidade em que se colocou próximo aos mestres e doutores da lei, escutando, aprendendo, perguntando e debatendo com uma sabedoria incomum. Ali naquele momento, Jesus, ainda um adolescente, na fase 13 anos, aproximadamente 12 anos, que era a fase em que os meninos eram levados para essa cerimônia, e Jesus estava nessa fase de 12 anos, quando ele está ali junto àqueles mestres e doutores da lei e mostra toda a sabedoria que ele tinha vinda de Deus e que eles desconheciam, isso gerou uma grande admiração a todos os presentes. Apesar da sua pouca idade, Jesus revelou que já conhecia o destino que havia sido delimitado junto ao Pai. Ele sabia para que ele tinha vindo. Essa característica de submissão de Jesus aparece nesse evento e em vários momentos da sua vida. Ele é um menino de 12 anos, submisso aos seus pais, e se prepara para o Bar Mitzvah, e o texto inicial lido é claro que ele era submisso aos seus pais. Em nenhum momento, apesar de conhecer a sua origem, apesar de conhecer o seu destino, em nenhum momento Jesus lançou mão da sua condição de Deus, porque Filipenses 2 diz que ele se esvaziou completamente da sua glória. E também Jesus não desonrou seus pais, que eram autoridades sobre ele. Hebreus capítulo 5, verso 8 diz que Jesus aprendeu a obediência. Ele teve que aprender a obedecer como toda criança que se desenvolve, toda criança normal. E porque Jesus teve que aprender a obedecer, o seu relacionamento com autoridades, seus pais, os governantes e principalmente com Deus, o Pai eterno, o relacionamento de Jesus com essas autoridades sempre era de submissão, respeito e honra, nunca de agressividade. Por isso Jesus, ele é padrão para nós no relacionamento com aqueles que estão sobre nós. Jesus, sendo Deus que se esvaziou e se fez homem como nós, nos deu exemplo como um menino obediente, submisso, que soube honrar aqueles que estavam sobre ele. Por isso, se há uma lição que eu e você podemos aprender com Jesus, é honrar as autoridades, é honrar aqueles que estão sobre nós,
sejam nossos pais, sejam governantes, e mesmo que os governantes não sirvam a Deus, mesmo que eles sejam infiéis e façam coisas erradas, nós somos chamados a honrá-los, porque Romanos capítulo 13 diz que não há autoridade que não venha de Deus. E principalmente, nós somos chamados pelo exemplo de Jesus a honrar a autoridade de Deus, o nosso Pai eterno. E saber que a centralidade da vontade de Deus é inegociável para nós. Por isso Jesus se torna para nós o padrão, se torna o modelo de alguém que aprendeu a obediência e aprendeu a submissão.